Seja muito bem-vinda ao episódio 2 do Chá de Lavanda. Aplaudisse primeiro. Sinta-se à vontade. Hoje o chá é forte. Tem lavanda, tem raiz e talvez até boldo. Respira fundo, porque essa história começa com uma mulher. Uma mulher que é competente, disciplinada, comprometida, mas que balança sempre que duvida de tudo isso. Mesmo quando entrega um trabalho fenomenal, quando ultrapassa expectativas, algo dentro dela ainda não acredita. Ela mostra o que fez aos colegas, aos chefes, ao mundo. Mas, se o reconhecimento não vem como ela esperava, o chão balança. Porque, no fundo, ela ainda duvida de si, duvida da capacidade que tem, do próprio valor. E se ela não acredita nela, nem fogos de artifício são o bastante. Nada do que vem de fora preenche o que falta dentro. Porque ela ainda acredita que a opinião do outro vale mais do que a sua própria consciência de que fez um bom trabalho. Essa dúvida tem nome: falta de autoconhecimento, falta de presença, falta de olhar verdadeiro para a própria história. E essa mulher reza. Ela tem fé, está sempre pedindo a Deus: me ajude a seguir, me ajude a ter forças. E Deus ajuda, tá? Ele age bem e vou falar uma coisa, age bem rápido. Mas ela não reconhece, duvida da ajuda que pediu, duvida da resposta que chegou. E isso revela uma desconexão com a própria força. E eu não estou falando de uma jovenzinha inexperiente. Eu estou falando de uma mulher vivida, com estrada, com cicatriz, com sabedoria. Mas que diante de certas frustrações, volta a agir como uma criança. Sabe, aquela que fazia gracinha e a mãe batia palma, aquela que ainda está lá esperando a aprovação do papai, esperando permissão para existir. Agora é hora de largar essa infância. Já deu, chega. É hora de assumir a postura de mulher, de quem carrega força, de quem tem história. Pega a sua agenda aí, anota o que tem para fazer, os compromissos, as tarefas, os sonhos e os momentos de prazer. Porque quem acredita em energia sabe, sem prazer não há força. E eu não estou falando só do ato sexual, tá? Porque a gente foi ensinada, infelizmente, a reduzir prazer à sensualidade, ao toque. Mas prazer também é tudo aquilo que te dá satisfação pessoal. Criar, cozinhar, fazer jardinagem, cantar, sair com os amigos, dar risada, namorar, dançar, pintar, correr e bordar. Tudo isso é alimento. Tudo isso estimula o que há de vivo dentro de você. E se isso que desperta a sua força não estiver ativo, sinto muito, não tem muito o que fazer. É isso que desperta a sua força, entendeu? É isso que traz de volta a mulher que já é suficiente, mesmo antes de qualquer aplauso. Aí sim, ela medita, ela ora, se conecta com o céu, mas com os pés fincados na terra. Porque a intuição floresce na terra fértil. E a terra fértil é o corpo presente. Ficar só no espiritual, só rezando, só meditando, sem agir, também desequilibra. Espiritualidade sem corpo não cria. Fé sem ação não frutifica. Então, coloque as coisas na agenda, tudo o que importa, inclusive o que te dá prazer. E confie, tudo o que você faz é muito bom. E mantenha-se firme na terapia, tá? E se ainda não faz, então busque por alguma modalidade que te apoie. Porque dizer eu não preciso de ajuda nem sempre é força, às vezes é só orgulho.
Às vezes é medo de ser ajudada. Então, permita-se o descanso, a leveza, a celebração. Confie na sua fé, mas caminhe, haja, realize. Porque viver só no céu e se perder da terra, e viver só na terra é se desconectar da alma. Agora é hora de você assinar um contrato, isso mesmo, um contrato com você mesmo, um compromisso silencioso dizendo: a partir de agora, eu assumo a responsabilidade pela minha vida, pela minha alegria, pelos meus desafios e pelos meus aplausos. E vou me aplaudir primeiro, e vou me reconhecer primeiro, e não vou mais viver na expectativa do outro, porque tudo o que sai de mim é bom, é belo e é justo. E deixo aqui um lembrete sincero, mas bem sincero mesmo. Esse não é um podcast motivacional, é uma oportunidade de reflexão. Porque sim, existem situações desafiadoras na vida, que estão aí justamente para nos desafiar e nos estimular a agir. E essa ação pode começar com pequenas coisas, autoafirmações, se você gosta, terapia, uma caminhada, um hobby, qualquer coisa que te faça se perceber diferente. E se esse diferente te fizer bem, mesmo que só por alguns instantes, então busque esse melhor como o novo natural da sua vida. E, na verdade mesmo, antes de terminar, vamos fazer isso como precisa ser, com presença, com verdade e com coração. E esse foi o segundo episódio do Chá de Lavanda. E se você chegou até aqui, eu agradeço de alma, tá? Você permitiu que as minhas palavras tocassem o silêncio aí do seu coração. E isso já é um encontro. Eu sou Andresa Maia, psicanalista espiritualista e humanoterapeuta. E eu criei esse espaço para que a vida possa ser sentida com mais profundidade e também com mais leveza. Se esse episódio te acolheu, deixe um comentário com o seu sentir. E se puder, envie para alguém que também precisa de um respiro, tá? Um carinho, um despertar, porque às vezes tudo que uma pessoa precisa é de um gole quentinho de chá e palavras verdadeiras. Obrigada por estar aqui. A gente se encontra na próxima xícara.